só. Pronto. É, o filme é História Oficial. Aí, então, a primeira a falar agora vai ser a Vera, depois o Átila. Né? Átila, você ouviu o que eu falei no começo? Do macrobiótico? Opa, você tá no O mudo. que, o que que você falou no primeiro, No no começo, início? eu falei que o filme me lembra essa forma dele contar a história, né? De todo mundo trocando de assunto, né? De Ah, você, enfim, não saber direito, você meio pegar o bonde andando, assim, que é como se todo mundo tivesse disfarçando, né? O que tá falando. Você falou para mim uma vez que na época da ditadura, quando não se podia falar nada, você ficava com medo, o assunto era comida macrobiótica, que aí não isso foi tinha depois, perigo. foi logo em cima do AI-5. Isso, né? É, e o filme tem isso, né? De ficar, enfim, fazer a gente ver os momentos de distração, né? Como se fosse um documentário, né? Dentro da vida privada, né? E mostrando essa alienação, né? Das pessoas, ou, enfim, de uma tentativa de não se envolver, né? Para não perder. Ela mesma uma hora fala que ela daria tudo para não perder aquilo tudo que ela tinha, né? Enfim. Então, vamos lá. Primeiro a Vera e o Otávio, depois o Átila, depois a Silvia. Quem quiser, é só levantar a mão. É, eu que pedi a Vera para me inscrever, normalmente não, eu na hora depois do filme eu vou lanchar, eu assim, fujo dos debates de alguns dias. E o filme que eu já tinha visto, né, e ele é muito forte, né, ele é muito forte. Tem a ver muito de algum jeito, com a minha vida. É, Assim, eu não vejo, né, diferente assim, quer dizer, filme como filme, quer dizer, você sabe, a coisa técnica, né? Eu vejo o filme como história, histórias que me tocam ou não me tocam. O que me vem assim, essa parte final, né, com o cara, que ela parecia tipo sonsa, né? Como é que ela não falava para aquele cara, para o marido, né, dizendo, olha, cara, né? E porque, assim, eu fiquei com medo de ter sido, apesar de eu ter visto o filme, muito pior, né? Assim, o cara, né? E é uma pessoa muito, assim, só aquela coisa do amor de uma mulher, né? Porque ela gostava dele, ela, né, deu um abraço, tchau, e foi embora, né? Então, hoje em dia, quer dizer, assim, a coisa, esse tempo, aparentemente os argentinos enfrentaram, né? E a gente não enfrentou até hoje, né? Mas de algum jeito passou, porque eu acho que hoje em dia é pior, não é uma questão. Hoje em dia, essa questão da milícia, a questão do tráfico, assim, eu acho que é pior. E eu não sei, sinceramente, como a gente vai conseguir enfrentar. Eu me vejo um pouco nesse filme, meu pai, quem eu gostava muito, né? Ele era uma pessoa conservadora. Eu me lembro dele falando, feito de um primo, nada, ele é subversivo, ele tinha sido preso, né? Bem feito. E, de algum jeito, quer dizer, essa coisa dos negócios, né, naquela época, e ainda você precisava, para certos negócios, de parcerias com militares, né? Isso é uma coisa que eu conheço, não vivi. Então, eu acho que eu posso dizer, que ele me vê a dizer assim, isso, pena, né, que os brasileiros não conseguiram lidar, né, melhor com isso, e eu acho que tem a ver, né,
uma coisa, ó, talvez, da educação argentina, né? Você precisa ter muita coragem para enfrentar, mas eu, eu acho que para um próximo filme, eu acho que o nosso grande embate hoje em dia não é nem mais com isso, mas é com uma coisa muito pior, que é uma sociedade bem corrompida com a máfia, né? Então, muito obrigado, né? Ainda bem que você não se lembrou que já tinha passado esse filme, né? Porque assim faz a gente pensar. Obrigado. Nossa, obrigado você, Otávio. Posso falar um pouquinho? A Vera está Pode? perguntando. Pode, claro. Um instantinho. Adorei, porque eu já tinha visto também, mas eu via há muito tempo, sei lá quando foi que eu vi. Eu não lembrava os detalhes, lembrava sim algumas coisas, né? Não lembrava os detalhes. E o filme é brilhante, porque ele realmente ele é de uma sutileza, mas que assim, de elefante, né? E que está tudo ali, né? Agora, eu acho que aqui no Brasil a gente teve uma ditadura muito mais violenta, muito, não sei se mais violenta, mas com muito mais tempo, né? E começou muito antes. Então, assim, é muito mais dramático, né? 20 anos de ditadura, uma ditadura sanguinária, realmente violentíssima. E é isso, um povo despreparado. A, a marca, né? Aquela história, ele foi entregue, o povo lá da região deram 500 pratas para alguém, assim. Então, assim, é um descompasso muito grande entre os universitários, os estudantes, uma elite intelectual que era contra aquilo, e o povão, que não estava absolutamente nem aí, né? Talvez assim, lá no Nordeste, havia uma mobilização dos camponeses, mas no resto do país não havia nada. Então, é muito diferente, né? A história é muito diferente. Só, coisa igual é que era uma ditadura patrocinada pelos americanos para continuar dominando a América Latina. Essa é a história igual, mas assim, de país, em termos de povo, de situação, é muito diferente, né? Mas, enfim, o filme é maravilhoso, é brilhante, eu adorei ter visto de novo, é belíssimo, muito bom mesmo. Beleza. Obrigada, Vera. Agora é o Átila, depois a Silvia, depois a Marta, depois meu pai. Claro, eu gostei muito do filme, eu não tinha visto. Eu achei muito boa a decisão deles de focarem num caso, né? E porque se eles tivessem pulado para vários casos, talvez a gente não tivesse a identificação com os personagens que nós tivemos, não é? A empatia que nós tivemos. Então, essa concentração funcionou muito bem. Ah, eu acho que essa não querer ver, né? Quer dizer, essa mulher tinha um monte de sinais de que o marido estava envolvido com a repressão, né? Mas até a amiga dela não levantar uma cortina, e depois a avó da Praça de Maio também, ela não via, né? E a manifestação da violência do sujeito se dá tão claramente, e depois, no momento, ela busca o agressor, né? Então, esse período que nós, como Nelson, eu e alguns daqui, vivemos, não? Ah, as maneiras das pessoas se alienarem eram incríveis. E muitos não precisavam de se esforçar, porque eles não percebiam nada. Eles não percebiam nada. E diziam coisas assim: o fulano foi preso, torturado, mas coitado, ele não era nem comunista, por que que fizeram isso? Sabe? Então, quer dizer, eles começam, a razão passa a ser a da repressão, o critério, a lógica da repressão. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo, porque nós tivemos assim, num trampolim para a ditadura.
E, então, sabe, poder andar na rua, pelo menos não ser preso pela autoridade, né? Não ser torturado, não ter irmã torturada, é uma situação extraordinária que a gente está vivendo, que no Brasil são pequenos intervalos, né? Porque você tem grandes intervalos, grandes períodos de ditadura. Então, acho que esse período tem que ser preservado com muito cuidado, sabe? A tal, eu gosto muito da expressão campo democrático, né? Da gente manter a racionalidade, não é? Principalmente a racionalidade, porque quando você perde a luz da razão, né? A gente não consegue mais lutar. Então é isso. Obrigado. Nossa, obrigada, Acla, que forte. Gente, quanta coisa forte. Ave, eu vou passar. A Silvia parece que está intermitente o sinal dela. Vou passar, então, eu não sei se é a Marta ou meu pai, eu acho que é a Marta, depois o meu pai, né? Isso. Pode falar, Marta. A Silvia falou que não estava, se está sem luz, né? Está sem energia. Engraçado, eu achava que eu tinha visto, e se vive lá nos idos de 85 mesmo, não lembrava, porque eu vi muitos filmes argentinos com essa temática, né? Assim, vários, que teve uma leva grande quando eles começaram a levantar esses casos, né? As avós da Praça de Maio já não eram nem mais as mães, teve vários filmes, e assim, eu acho que isso, a nossa ditadura demorou muito, mas essa crueldade de pegar os filhos, isso é de uma torpeza sem tamanho, né? Eu acho que é uma coisa de tudo que já é imperdoável na ditadura, isso consegue ser uma cereja do bolo, né? Porque eu me lembro que quando isso começou a ser levantado, em alguns filmes que eu vi que eram meio documentais, ou como esse, baseado em fatos reais, em fatos que aconteceram, havia jovens que não queriam saber, que eram procurados pelas abuelas da Praça de Maio e não queriam, teve reportagens sobre isso, não queriam, porque realmente, imagina o que é você saber que o cara que matou a sua mãe é o seu pai, que você está com 17, 18 anos, e você ama esse pai, e esse amor não está dado, está dado. E aí você vai descobrir que ele é um monstro que matou a sua mãe. É uma coisa muito, muito, muito terrível. Agora, sobre o filme, assim, né, eu queria falar que eu, assim, não lembrava de muita coisa, achei muito bom, assim, em todos os sentidos. Achei a trilha sonora melancólica, espetacular, e não é uma coisa super dramática, mas não é uma coisa do chororô, de você se Não é debulhar, sentimentalista, né? sentimentaloide e tal, não é na conta, né? Naquela contenção. Ela é maravilhosa, a Norma Leandro, né? Ela sempre é maravilhosa. E uma coisa que eu achei assim genial, genial, que eu não sei se pode se chamar de pistas ou o que, como se fosse os farelinhos de pão do João e Maria, né? Assim, não sei se a gente pode chamar assim. Naquela primeira cena que você até botou na hora do teste, que ela diz: canta para eu saber que você não está se afogando, a gente ri, porque você estava fazendo um teste. Mas quando o filme começa, aí você fica assim: nossa, que mãe neurótica. Claro, ninguém quer que um filho se afogue na banheira. Canta para eu saber que você não está se afogando. Mas você já sabe que o afogamento era um método de tortura. Então, isso já antecipa uma coisa horrível que ela não enxergava, né? Que ela tinha aquela vida arrumada, montada, linda, né? Com dinheiro, com aquele cabelo todo empoado e aquela austeridade, aquelas roupas incríveis, incríveis, né? Lá do estilo dela, super clássica, e que nem sorria na mesa e toda dura, né? Toda rígida, porque estava tudo mais ou menos dentro de um padrão. E a cantiga que a menina canta, é genial aquela cantiga. No país do não me lembro, se eu der um passo para o lado, se eu der 3 passos para trás, eu não tenho mais. Achei aquilo
espetacular, como que ele consegue dizer uma porção de coisas por caminhos outros que não são os da história. Achei muito genial mesmo, né? E, e assim, ela é maravilhosa e acho que tem uma desconstrução, né? Assim, é meio bizarro porque é até difícil da gente, se a gente não tivesse passado por isso, né? E não soubesse que aqui as pessoas também fecharam olhos para muita coisa, né? É difícil até de acreditar que alguém não soubesse, né? Eu tinha uma professora no mestrado que ela dizia que todo mundo sabia o que acontecia aqui. Ela dizia isso, todo mundo sabia. Quando o cara botava uma poesia na primeira página do jornal, botava uma receita de bolo na primeira página do jornal, todo mundo sabia que tinha alguma coisa que tinha aqui e ali que não podia ser colocada, e que aquilo era um silenciamento. E que o maior problema, isso na visão dela, e eu sempre fiquei refletindo muito sobre isso, é que a gente tinha se privado de debater o assunto, que o maior problema do Brasil em relação a essa questão da ditadura é porque, mesmo depois, né, anistia ampla, geral e restrita, para um lado, para o outro, virou uma geleia geral, e isso é assunto morto, não se fala mais sobre isso. Ela diz, todo mundo sabia o que acontecia, mas não houve uma elaboração como sociedade dessa memória, como eu acho que na Argentina tem. É muito difícil você ver um filme argentino, ele pode ser o filme mais desbundado, com perdão da má palavra, mas o filme mais tolo de mulheres, como eu vi As Insoladas, quando eu fazia aula de espanhol, e eu fazia aula de espanhol com filmes argentinos, né, porque ela era argentina. Ela me passou As Insoladas. É um filme que as mulheres vão para cima de uma laje tomar sol. É uma comédia, mas sempre vai ter um personagem que tem um parente que foi preso, que foi morto na ditadura, tem uma lembrança, tem um irmão que sumiu, tem alguém que desapareceu. Sempre vai ter uma coisa. Ela pode ser completamente enviesada, não fazer parte da história, mas vai ter essa menção. E a gente aqui não tem nada disso, né? As pessoas, filme que não fala de política, não fala de política, só se fala de ditadura em filme que discute essa temática, e mesmo assim com milhares de reservas e de pedradas, né? Os primeiros que apareceram, que é esse companheiro, e outros tantos, né? Então, eu acho que, sei lá, eu achei genial e gostei muito também dessa desconstrução dela, né? Quando ela aparece com aquele cabelo solto, que ela diz que ela parece uma louca, né? Porque ela já está sem chão, né? Ela deixa de ter aquela certeza, aquela austeridade, aquela coisa assim muito, né, muito no esquadro, muito sob controle, né, e uma consciência repentina que tem até uma hora que aquele professor fala para ela, eu acho ótimo uma burguesa com culpa, né? Mas é porque ela tinha uma história, né? Eu acho que ele também justifica pela história dela. Tinham mentido para ela, né? Os pais tinham morrido e ela achava que tinha sido abandonada. Então, ela também não queria reproduzir uma coisa assim, de não contar e da menina não saber a verdade, mas é muito complicado, né? Mas, enfim, sigam aí, eu adorei. Nossa, Marta, você fez a costura emocional toda do filme, exatamente isso. E ela buscar os pais da menina, né? Porque ela também, ela fala isso pro padre, né? Eu fiquei lá esperando. Então, é essa coisa, né? Da gente ter que entender o que está sendo falado, né? Em cada cena, muda a cena, né? Porque cena é num local, muda de local, muda a cena. Parece que E aquela cada cena do cena padre teve problema, né? Porque teve muita crítica por parte da igreja, porque ficou claro que o padre é, ficou falando aquele discurso e que a igreja, de alguma forma, se envolveu. E aquela cena das mães da Praça de Maio é real, né? Foi filmada é as quase mães mesmo. documental, né? É. Não, muito legal. Obrigada, Marta. Eu não vou falar nada porque tem um montão de gente. Meu pai, Bárbara, Guará, Vera de novo, Zé Roberto, Patrícia. Pode Bom, falar, pai. confirmando para Marta, a igreja se comprometeu com a ditadura, se atolou até o chifre.
o Poder Judiciário, idem, né? E a máfia de branco, todos os profissionais da medicina. Todos eles se comprometeram com a ditadura. A ditadura foi de 76 a 84, foi metade do tempo do que a nossa, né? A nossa durou 21, 22 anos. Mas a intensidade dos recursos utilizados pela ditadura argentina não se comparou com a brasileira. A brasileira até foi um pão com queijo, né? Um pão de queijo com café, perto do que a Argentina fez. 30 mil desaparecidos, 200 crianças assassinadas. O caso mais trágico é de 2 meninas fuziladas junto com os pais, porque os pais eram do movimento de guerrilha. Os 4 encontrados juntos, né, dentro de casa. Isso era comum, né? 30 mil desaparecidos, 550 campos de concentração. Né? Esse é um aspecto maquiavélico, né, satânico, de um povo tão forte, tão esclarecido e tão lúcido quanto o argentino. Então, né, tanto lá como cá, maus fados há. Né? O diabo defeca também, e o que aconteceu na Argentina e no Brasil. Né? Esse filme, ele é extraordinário, ele é uma obra-prima e é uma denúncia, e é um documentário. Há algumas cenas que não dá para entender, aquelas cenas de sala de aula, com aqueles jovens, numa sala sufocante, ridícula, né? Faltando recurso, parece, ou propositadamente o Luiz, o diretor do filme, usa isso para dizer que o ensino era sufocante. A escola era particular, deveria ter recursos melhores, instalações adequadas. Não é mesmo? Esse filme, ele é feito com a ajuda do INCA, o Instituto Argentino de Cinema, que o Milei, esse filho do cão, prometeu fechar, extinguir, se ganhasse as eleições. Darim, amigo do Zé Roberto, no festival de cinema que está terminando agora em Mar del Plata, fez um filme, mini-filme, dando uma resposta para o filho do capeta, né? Milei Lúcifer. Né? Então, realmente, existem no meio dessa merda toda, né, pessoas pensantes, pessoas lúcidas, graças a Deus. Né? Muito bem. O filme, né, ele tem atores extraordinários, tanto os protagonistas quanto até os de segunda, terceira interpretação, na segunda, terceira linha. Todos eles, né, são muito bons atores, parece que se envolveram realmente. Né? Então, eu fico muito impressionado exatamente em ver essa variação, né, do mundo político e cultural argentino, com lances, né, infernais e com lances divinos, tudo ao mesmo tempo. Quero crer que isso seja próprio do ser humano. Né? O ser humano é tanto capeta quanto filho de Deus. Né? Tudo isso faz parte da nossa natureza, da nossa imperfeição. Né? Eu adorei o filme. Já vi, então, 2 vezes, hoje é a terceira. Né? Então, obrigado pela oportunidade, filha. Obrigada, paizão, que ótimo. Então agora é a Bárbara, depois a Guará, depois a Vera de novo, Zé, Eliane e Patrícia. O Átila está fazendo sinal que quer falar. Fala, Esqueceu Átila, primeiro, porque... Alguma coisinha, Fala, nós todos Átila. queremos ouvir. Eu quero falar depois de todo mundo. Me põe Então na tá, fila. vou te colocar então depois da Patrícia. Beleza. Na fila. Pode falar, Bárbara. Fala de lá, O que dá para ouvir? Não, né? Eu vou chegar mais perto. Senta onde está. O que eu queria falar é essa relação. Deixa eu falar aqui. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir. Tá, estão ouvindo. Então, o que eu queria dizer, essa diferença do Brasil para a Argentina, né? Que
eles não deixam isso esquecer, eles não tiveram o medo que a gente teve do exército voltar, né? Uma coisa assim que assombra a gente até hoje, e assombrou, e continua assombrando, né? É, mas algumas coisas também já foram comentadas, mas o que eu queria falar para nós aqui, petropolitanos, né, é que a gente tem a Casa da Morte aqui, né? A gente tem a Casa da Morte em Petrópolis, né? Que pelo menos foi tombada, né? E acho que isso tinha que ser. E também Petrópolis teve e tem, porque lá na Casa dos Conselhos tem uma sala que é do Tortura Nunca Mais, não é Tortura Nunca Mais, é uma Comissão da Verdade. comissão da verdade, né? Tem ali, está ali na Casa dos Conselhos, né? Eu acho que nada falado na cidade também, então eu só queria era puxar assim para o caldo aqui para a gente, porque a gente mora aqui, a gente vive aqui, é aqui que a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, é a casa da morte, que é aqui, eu acho que a gente não pode deixar, é obrigação nossa puxar esse assunto. Eu não sei se mais alguém aqui hoje tem uma claque, né? Então, Não, ótima lembrança, que foi recentemente tombado, né, pelo INEPAC, e o INEPAC é um órgão estadual, né, então é uma coragem da técnica do INEPAC, né, ela agora teve neném, mas ela fez isso antes de se afastar, a Patrícia, ela teve né, a coisa de fazer, mesmo sendo um órgão estadual e o Estado sendo, enfim, completamente, né, conivente com essa história aí, né, para eles, enfim, poderia apagar essa memória, né? E a Casa da Verdade, a Casa da Morte, né, também tinha essa coisa de quando as pessoas eram libertas, né? Quando elas sobreviviam, ou então quando elas sofriam tortura em outros lugares, elas vinham para cá engordar, né? Tinha uma parada dessa, assim. Enfim, tem muito material audiovisual ainda saindo aí também nos próximos meses, anos, sobre essa história aí. Então, vamos voltar lá para Bárbara. Depois, pode falar, pode Não, falar. rapidinho, Se rapidamente. apresenta. Sou Pedro Paulo, irmão da Bárbara. Uma coisa curiosa que tu falaste no início sobre o papo de macrobióticos, isso era o que era, se podia falar, né? Mas também era interessante que talvez também funcionasse como um filtro, porque nenhum boçal da ditadura poderia conversar sobre macrobiótica. Então, se o seu Exatamente. interlocutor respondesse algo pertinente, com ele você poderia introduzir qualquer outro assunto, né? É isso mesmo. Ah, beleza. Alguém mais aí com a Bárbara quer falar? Que a gente tem aqui uma fila. não, aqui paramos. Então tá bom. Obrigada. Então agora é a Guará, depois a Vera, depois o Zé, depois a Patrícia, depois o Áquila. Eu gostei muito do filme também. Eu nunca tinha assistido. E essa comparação entre a memória argentina sobre a ditadura e a memória brasileira, é que brasileiro não tem memória, gente. Brasileiro não gosta de história, né? Eu tive inúmeros amigos que dormiam na aula de história e assim, e que foram a favor de Bolsonaro em 2018, nas eleições. Então, assim, a gente já vê que brasileiro não tem memória, não gosta de história, né? A maioria mesmo acha que história é bobagem, como não gosta de arte, não entende que a arte é a sobremesa da vida e a forma da gente se expressar num momento de uma ditadura. E assim, e o filme mostra bem que tudo que segue aquele padrãozinho, né? Aquele padrão, tudo muito perfeitinho,
aquele padrão, a esposa, o marido trabalhando, sustentando a casa. Ela também trabalhava, mas o padrão de vida que eles tinham dava para ver que um professor não podia manter nem na Argentina. Então, assim, muito menos lá, né? Naquela época que eles estavam vivendo. Então, assim, tudo que segue um padrão tem uma podridão atrás. A verdade é essa. E era ele conivente com todos os crimes da ditadura, né? E aí, no final, quando ele bate nela, a gente vê a violência dele, vê quando ele esmaga a mão dela na porta, a tortura, e vê que ele era totalmente conivente com isso, né? E aí eu só estou querendo colocar essa questão da falta de memória do brasileiro e tudo que é muito perfeitinho tem algo de podre por trás, né? E mostrou bem isso no filme. É verdade, Guará. É, porque é isso, né? Conservador. Quando ela no metrô fala isso, eu achei que eu não ia abrir mão disso, né? É conservar esses privilégios, né? Então, a alienação é o válio, né? Mas É, essa coisa, porque é isso, a gente coloca brasileiro, a gente coloca governo, a gente coloca ditadura, mas a gente tem que pensar também, né, nessa coisa que está dentro da vida privada, desses privilégios, né, onde os homens sim, são impunes, que só agora, né, essa semana aí, teve aí tá, a propaganda do PMDB, do PDT, eu acho, falando aí de legítima defesa da honra, né? Tem o podcast é incrível para a gente ouvir, tem o filme que eu acho que o pessoal não gostou muito, eu não assisti, sobre aquela moça que foi morta e o cara alegou que era legítima defesa da honra, então só agora, né? Então, são essas coisas da vida privada, esses pequenos privilégios que a gente tem, e que quando se junta em quantidade, eu no começo falei lá do Flamengo, né? Como é perigoso você fazer parte da maioria. Porque quando os homens se juntam para proteger os privilégios deles, né? Eu digo assim, homens os mais fortes, né? Digo assim, numa sociedade em que é, se perde o pudor para defender isso, né? Então, é nisso que eu queria comentar o que você falou, né? Porque a gente vê essa coisa na vida privada e não só no coletivo. Essa violência, ela tá no garotinho, naqueles garotinhos brigando, entrando no quarto da menina com a arminha, né? É desse jeito. Desculpa, gente. É Vera, depois Patrícia, depois Áquila. Não, toda, umas e toda coisinhas. alienação é para não perder o privilégio, realmente, né? Que é fácil se alienar e não ver o que você não correr risco, né? Porque quando você contesta, você corre risco, né? Exato. Valeu, Guará. Obrigada. Agora, então, Vera, depois Eliane, depois Patrícia, depois Áquila. E depois Terezinha. Uma coisa é que realmente aquilo que a Marta falou, o que eu queria falar também, que ela teve uma história, quer dizer, ela botou a história dela também para baixo do tapete, né? Mas naquele momento que a amiga que ela gostava muito, era realmente uma pessoa que ela gostava muito, mexeu com ela, né? E aí a própria história dela fez com que ela começasse a questionar, né? Que até aquele momento ela estava fingindo que não estava vendo nada, né? Então, realmente, o que a gente fez, ele diz, é que ele coloca assim sutilmente que assim, aquela ligação que ela tinha com a amiga, quer dizer, a própria história dela que fez com que ela conseguisse questionar isso, né? Enfrentar todos esses fantasmas. Uma outra coisa, que é a coisa da macrobiótica,
tinha a ver com assim, como as pessoas realmente era muito difícil enfrentar aquilo, né? Quer dizer, quem enfrentou morreu todo mundo, foi preso todo mundo, foi expulso todo mundo, assim, sobrou muito pouca gente. A verdade é essa. Então, a coisa da contracultura. Naquele momento, né, também por causa da guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos, e tudo, a coisa da contracultura, a macrobiótica fez parte disso, porque eu fiz macrobiótica, né? Mas assim, eu era muito nova, eu tinha 15 anos, mas a minha mãe era muito questionadora, ela era professora, mas sempre ela conscientizou a gente. Ela falava: eu não tenho medo de bandido, não, vocês têm que sair com documento, eu tenho medo da polícia. Ela sempre conscientizou muito a gente, né? Mas eu era muito nova mesmo. Mas essa coisa da contracultura era uma coisa que você estava, de qualquer forma, questionando, né? E a macrobiótica, a cultura, toda essa coisa da cultura oriental, você de alguma forma estava questionando aquela ordem vigente. Eu me interessei por isso, né? Quando eu entrei para a faculdade de medicina. Eu já queria estudar acupuntura numa época que não tinha uma escola de acupuntura constituída, nem nada, e eu tinha toda a minha curiosidade com relação à alimentação. E, assim, pouquíssima gente falava disso, pouquíssima gente se interessando. Na faculdade, ninguém, eu era uma ET completa. Então, assim, era uma forma de tentar mudar as coisas. E na faculdade, eu tive professores aqui em Petrópolis que eram torturadores. A gente tinha um professor de histologia, que era o Agnese Fayad, e na época o pessoal do diretório falava que ele era dedo duro, DOPS e tal. 2 anos depois, ele foi denunciado mesmo, já depois, né, que acabou a ditadura. Eu vi no jornal uma reportagem sobre médicos, né? Ele era médico, e eram coniventes com a tortura. Acho que quando teve aquela história da Helena Pessima, que denunciou um colega também, de psicanalista, o doutor Lobo, né? O doutor Cordeiro, e essa história do Agnésio, eu fico até arrepiada, porque ele era professor da faculdade, tá? E ele era torturador, ele fazia parte dessa coisa da Casa da Morte. E um outro que era da mesma patota, que era da cadeira mas esse nunca foi denunciado, mas eu estou denunciando. Ele era assim com a Agnese, era o Iberê. Ele era da cadeira que era depois da histologia, a patologia. Porque o catedrático raramente vinha, ele vinha, geralmente é assim, né? Ele vinha uma vez ou outra, quem tomava conta da cadeira era o Iberê. E ele era uma espécie de olheiro ali. Ele perseguia os estudantes que ele achava que eram subversivos, que eram envolvidos de alguma forma com política, ou que fumavam maconha, entendeu? Ele perseguia. Muitas vezes, quando ele cismava mesmo com a pessoa, ele não deixava a pessoa seguir adiante, a pessoa ou era exonerada, ou exonerada não, jubilada, ou tinha que se transferir para outra faculdade, e criava todo tipo de obstáculo, tá? E isso é uma coisa muito séria, né? Esse cara já deve ter morrido, era mais ou menos a geração do meu pai, talvez um pouquinho mais novo, mas isso é uma coisa muito, 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 muito séria. A gente vivia assim numa corda bamba e era muito difícil. Não tinha assim muito para onde correr, não. Era dificílimo. Então, assim, essa coisa da contracultura chegou como uma forma de você gostar, de fazer outra coisa, né? E a última coisa é que assim, eu esqueci. Tem outra coisa, mas eu esqueci, deixa para lá. Tá bom, obrigada, Vera. Nossa, Falar de é. Não, é Obrigada só pela denúncia. Isso aqui está sendo gravado. Iberê, pode gravar, Iberê, era assim com a Agnese, se for, eu não tenho prova, mas
pelos atos dele, como ele fazia as coisas, e isso era sabido, que ele perseguia, tanto da faculdade, os estudantes que contestavam, ele achava que fumava maconha, ele perseguia também, entendeu? Assim, e como eu me dava com esse pessoal, até não gostava de maconha, eu não gosto muito, mas eu andava com essas pessoas. Ele também andou quase que eu não consigo passar da cadeira de patologia. Eu tive que fazer 2 vezes e acho que ele só largou do meu pé por causa do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito, muito querida com os pobres, e eu acho que ele, na última hora, enfim, isso é outra história, mas ele, eu tenho certeza que ele era dessa turma aí. Que coisa. Beleza, agora então é o Zé, Não, Eliane, depois a Patrícia, depois o Áquila, depois a Terezinha. Você não queria falar? Bem rapidinho, senão a gente vai estourar o tempo da gravação da Lídia. É, eu adorei o filme, achei que foi muito bem feito. Ele atinge, eu acho, o objetivo que ele se propõe, que é fazer a denúncia, né? Eu acho que a situação, alguém falou que eles terem se fixado, acho que foi o Atlas, num caso individual e não de ficar fazendo uma reportagem estatística da tortura, foi muito competente, porque atingiu cada um de nós como se fosse uma história pessoal. Essa pessoa podia ser uma prima, uma tia, um parente, que isso aconteceu no Brasil em escalas talvez um pouco diferentes, como acontece em outros lugares. Está acontecendo agora na Ucrânia. Né? Estão levando as crianças para a Rússia. Quer dizer, pelo menos isso é o que diz no jornal. Agora, mas aí tem esse outro lado da história. Essa questão de dizer que o brasileiro tem menos consciência, né? Tem um mecanismo por trás disso. Né? Essa cabeça feita dos brasileiros, que é diferente dos argentinos, ela tem todo um esquema que vem da formação do país. E eu achei também outra coisa espetacular é o fato de terem escolhido uma personagem que é uma professora de história. Né? E ela parece que ela era uma leitora de livros de história, livros escolares de história, porque ela não refletia sobre a história. Né? No momento que ela começa a quebrar esse gelo, ela dá 9 para o garoto que era inconformado. Né? Só esse detalhe. Só completando aqui um pouquinho, o filme é ótimo, também adorei. Realmente, nós não tínhamos visto o filme, acho que já vimos outros também. E o livro que eu li, que eu me lembro que na época me marcou muito, mas a história era diferente. Era a própria filha, já moça de 17, 18 anos, que não me lembro mais como que ela percebe que ela tinha sido adotada e vai atrás e descobre toda a história. Mas, enfim, o que eu achei muito bom no filme foi essa transformação dela, né? Como a Marta colocou também, né? Os indícios, várias assim, sugestões que o filme dá também da menina, aquela musiquinha que a menina canta, os garotos entrando brincando com a arma e ela começando a chorar, né? No susto. E aí, a transformação dela, quando ela tem acho que ela vivia assim naquele mundo e completamente alienado, mas quando ela começa a ter, primeiro através da amiga, depois através do professor de literatura, dos próprios alunos, né, que questionam, e aí eu acho que a vontade dela de realmente descobrir a verdade da filha, né? Para até a filha saber a história dela, esse amor dela pela menina, e que leva também ela a fazer todo esse caminho. Realmente o filme é muito, muito bom. Adorei. Só um detalhe, a aula de história dela me lembrou, comparando aqui com o Brasil, na faculdade, que eu tinha aula era sociologia e organização política e social. Tinha um negócio desse que era dado por um milico, né? O SPB. O SPB. Isso. E aí era mais ou menos como a aula dela de história no início. Era aquilo ali e ninguém podia questionar nada do que estava ali, do que eles falavam, né? Não era uma aula mesmo, né?
É, que maravilha. Ela fala de memória, né, da história ser a memória de um povo, aí o garoto fala é, a história é contada pelos assassinos, né? E isso é uma radicalização do que o Benjamin falava, né? Ou falou, enfim, que a história é contada pelos vencedores, né? Ela sempre é a história dos vencedores, né? Beleza, obrigada, Zé, Eliane. Então, agora é a Patrícia, depois o Áquila, depois a Terezinha. Oi, gente. Nossa, fiquei fascinada, porque o filme é maravilhoso, né? Achei a complexidade dos personagens e a forma como ele vai produzindo no espectador a própria transformação dessa personagem principal, né? O Átila começou falando sobre o campo democrático, né? E é muito interessante a gente perceber como é que dentro desse campo democrático a convicção não é suficiente, porque desde o começo do filme a gente sabe que aquele marido dela está envolvido, mas a gente precisa ver ele quebrando a mão dela na porta para de fato acreditar que ele estava torturando, que ele tinha roubado, ou seja, que o envolvimento dele era tal que e a gente ainda fica na dúvida, porque ela vai entrando no processo de querer descobrir, mas enquanto ela está sentada no trem ou no ônibus com a avó da Praça de Maio, a gente ainda está assim, mas qual é a posição que ela vai tomar? Ela vai sair correndo e não vai enfrentar a possibilidade de perder essa criança? E aí, quando o cara tortura ela, e aí? Ela vai ficar nesse casamento até a hora que ela abraça ele, aí a gente ainda está. Eu ainda estava me perguntando, mas então, ela vai ficar nessa história ou ela vai sair? E aí eu chamo atenção para a ideia do campo democrático, porque é isso, né? Quando você faz parte desse grupo que se quer ético, né? Essa ideia, você precisa efetivamente ter provas de que a coisa aconteceu, não basta uma convicção para você condenar alguém, você precisa efetivamente saber dos fatos, que é o que ela faz, vai atrás de tudo, né? E aí, só para comentar aqui a fala do Nelson, que não entendeu as salas de aula, não entendeu as cenas da escola, foi uma das coisas que me fascinou. Eu sou professora universitária, então, quando eu assisti, eu falei, gente, essa juventude salva o mundo, porque foram eles que começaram a incitar ela a refletir. É lógico que a presença da amiga foi importante, mas o fato daqueles alunos estarem convocando ela a refletirem sobre aquilo que ela ensinava é o que faz ela correr atrás, são aquelas milhares de informações presas no quadro, né? Então, assim, me dá uma certa calor no coração e otimismo de saber que os jovens estão aí correndo atrás, não só, né? Porque estamos todos nós aqui debatendo o filme justamente nessa chave, né? A Bárbara está o tempo todo instigando a gente para fazer alguma coisa, mas é isso. E isso que a gente está fazendo aqui é fazer alguma coisa, né? Está se aliando com pessoas que pensam mais ou menos igual, que estão mais ou menos do mesmo lado da trincheira, né? Então, super agradecer a todos vocês, a Lília por ter organizado e dar parabéns pelo filme e pelo debate também. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia. Seja super bem-vinda. Então, agora é o Áquila, depois a Terezinha. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. Bom, eu volto porque eu continuei a pensar nesse período e quer dizer, à medida que a repressão vai apertando, não é? A reflexão vai diminuindo e o aprofundamento intelectual também. Então, a reflexão perde qualidade. E esse filme mostra um momento que me lembrou muito, esse foi um momento crucial, não é? Eu estou falando um momento crucial logo depois do AI-5. Quando ela conversa com a menina, e a menina diz: eu estou com um casaco de espuma. E ela diz: mãe, vem nua aqui para dentro, tenho um casaco de espuma. E essa imagem do casaco de espuma me lembrou muito aquele período. Quer dizer, houve uma procura para a futilidade mesmo. Quer dizer, as pessoas que, para escapar do medo, e aqueles que não foram para outros meios, para uma luta clandestina, né, que se manteve. Então, entre
colegas meus professores, jovens professores, também diplomatas em Brasília, jovens diplomatas, né, que as pessoas que pensavam, conversavam mais, a conversa morreu, foi com a espuma, acabou. E houve um clima, inclusive, de muita futilidade nesse período. Era quase futilidade, droga, coisas voltadas para a fuga, né? Então, eu achei essa imagem, a imagem da espuma perfeita. E obrigadíssimo, Lília, por esse filme. Nossa, que incrível, Akla! Obrigada a você. Amanhã a gente vai conversar. A gente sempre continua o debate do Cineclube na segunda, né, Akla? Pois é. É o Ah, rebate. é o rebate. Brigadão. Então, agora é a Terezinha. Eu quero falar sobre o final do filme. O torturador, que estava explícito, e logo depois, ele no telefone com a filha, na casa dos pais, ela canta a música e as lágrimas corriam. Você vê que mesmo uma pessoa que é desumana, como prendeu a mão, esmagou a mão da mulher, da própria mulher, na porta, e tantas outras coisas que a gente viu no filme, ele mostra, naquele momento final, o lado humano, quando a filha canta aquela beleza de música e ele dá um close exatamente no rosto dele, com as lágrimas correndo. Então, isso, para mim, foi o filme todo maravilhoso, com um fechamento mais maravilhoso ainda, eu acho. Era isso. Beleza, obrigada, Terezinha. Antes da Pessoal, vou me pandemia. retirar. Boa noite, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada, Áquila. Eu também. Brigadão. Ó, tá tudo gravado. Gente, que emocionante. Depois eu vou postar. Tchau, Vou gente. subir hoje o filme e vou postar pra gente. Tchau. Só completando aqui que ela tocou no assunto do final do filme, e eu queria levantar também que mostra ali o desentendimento ali da família dele, né? Ele com o pai, com o irmão, né? E que pensavam, quer dizer, bem diferente, com posições bem diferentes, situações financeiras bem diferentes. Isso me lembrou também muito o momento que a gente viveu aqui, quer dizer, ainda vive, mas que viveu mais intensamente, né, na época anterior aqui do ex, né, nas divisões de família, né, que havia brigas homéricas entre as famílias por exposições diferentes, né? E eu acho que esse final que a Terezinha falou, porque eu acho que no fundo, claro, ele sabia de tudo e sabia que tudo aquilo era ruim, mas ele tinha aquela coisa, como o pai falava, né? Ele via os dólares, ele estava aproveitando da situação para ganhar o dinheiro, né? E aí, naquele momento, é que tudo cai, né? Que a mulher vai embora e que a filha, ele perde tudo, o sócio passa ele para trás, e a filha cantando aquela música, e a emoção dele veio, né? Uhum. Genial. Muito bom o filme, genial mesmo. E Boa noite, gente. Só uma coisa, eu vou ouvir. Nem vou me embora, vou ouvir. Pode falar, Otávio. Sim, ele é um, vamos dizer, um cara, vamos dizer, tinha muito isso e voltou a ter, era assim, a coisa do comunista, né? Era comunista, tem que morrer. Naquele momento, né, você tinha uma Guerra Fria, você tinha uma coisa. Então, você tinha o pessoal que apoiava a repressão, apoiava que tinha, vamos dizer, que a solução de matar e coisa e tal, ou que tinha que torturar, aquela coisa, tipo, se tem um terrorista que tem uma bomba atômica, será que justifica a tortura? Tem essas coisas assim. Então,
não é que ele fosse um torturador. Ele era um cara, vamos dizer, Conivente. envolvido naquilo e a coisa do dinheiro, né? Quer dizer, os negócios. Isso era e ainda é forte em certas coisas. Você precisa de gente daquele meio para fazer o seu ganhar dinheiro, né? Isso é importante. Só voltando, que na hora não falei, da contracultura, porque a questão das drogas aqui foi um arraso, tudo acontece nessa hora, né? E Vera, de vez em quando, fala, e eu acho que ela tem razão, de algum jeito isso foi incentivado. A coisa das drogas aqui foi incentivada, foi facilitado entrar do jeito que entrou. Eu me lembro, porque eu vivi isso, né? Tinha um cara que eu conheci numa coisa que era um americano que estava aqui, o cara tinha até uma cara de careta, cabelo curto, fortão, mas cheio dos ácidos. Então, você pensa, né, como é que esse cara veio parar aqui? Eu acho que foi distribuído de graça, tipo aquelas latas da maconha que o navio naufragou. Eu acho que o governo deu uma facilitada, né? Vamos, né, botar essa juventude aí noutra sintonia. Obrigadão também, eu vou jantar. Muito bom. Lília, eu queria só te perguntar uma coisa. Eu me lembrei de um filme, não tem nada a ver com esse, mas não sei por que que eu me lembrei dele, porque eu gostei muito desse filme, esse filme passou no cinema, mas acho que foi muito pouco visto, não sei se vocês já passaram aqui. Ele é documentário, mas Torre das Donzelas. Sim, Vocês sim. já viram no Cineclube? Sim, Ah, a gente viu antes da pandemia, foi, acho que até, não sei se foi depois do impeachment, foi depois do impeachment que ele foi lançado, né? Mas a porque eu gente me teve lembrei dele. uma sessão especial, acho que foi até o Dia das Mulheres, alguma coisa assim, que foi muito Porque ele tem essa emocionante. coisa das mulheres, né, que é muito interessante também, que é uma É, outra visão, né, da prisão numa perspectiva mais feminina e é bem legal, mas tudo bem, só para saber. é, exatamente. Nossa, gente, é tanta coisa que foi falada aqui, que eu também estou lembrando de milhares de coisas, de milhares de filmes, né? Só esse fato de falar de lá ter sido um período curto e tão violento, e aqui uma coisa longa, e que é meio como aquele termo daquele inglês, daquele documentarista inglês que fala do Putin, né, da política dele lá, que o braço direito dele é um dramaturgo, é hipernormalização, né, que é um roller coaster, né, todo dia um absurdo tão grande que você acaba ficando anestesiado, né, você fica e você se aliena. Então, com ou sem drogas, né? Aí também fala em drogas, a gente vê nos anos 80, Miami foi uma política de Estado, né? O Bush pai, enfim, matar aquelas comunidades de imigrantes com droga, né? E falar, não, a Venezuela, não, a Farc, a Colômbia, não sei o quê, e xinga lá o tráfico de drogas, mas ele mesmo importava para matar, né? Uma população, fazer uma limpeza étnica, né? Com drogas, né? Então, mesmo que a gente fale assim de políticas de extermínio dentro de uma democracia, ou o próprio medo do Otávio, né? O Otávio fica falando das milícias hoje serem piores, né, do que era na ditadura. Isso é pelo grau de segurança que as pessoas sentem e insegurança, né? Porque ele devia se sentir seguro, ele não está aí, não está aí, mas ele devia se sentir mais seguro naquela época, ou não se sentir tão inseguro quanto hoje, né? E não tem o melhor, porque naquela época a violência, que ela é legítima pelo Estado, né? Ela era a lei, né? Então, tipo, a violência era o poder, era a lei. Aqui a gente fica achando que é um intermediário, né? Mas quem são os milicianos, né? Quem é o poder? Quem permite que eles
enfim, quem é que manda em quem, né? Enfim, é muito louco. E aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala. A gente mora no oásis, né? Que é Petrópolis. Petrópolis, você pode andar de madrugada com seu cachorro, nada vai te acontecer. Você pode falar no celular, andar com bolsa aberta, sua carteira cai, a pessoa corre atrás de você para devolver, né? Tipo, é um paraíso, né? Mas é completamente diferente, né, do que a gente vive nos grandes centros no mundo inteiro, né? Então, o medo, o Bandido da Luz Vermelha, que é um filme muito controverso hoje, ele fala exatamente disso, desse medo que é o que o poder utiliza para poder dominar, né? Então, muita gente, o Otávio é de esquerda, mas muita gente acaba indo para a direita por causa desse medo que está batendo na sua porta todo dia. É esse medo que permite, né? No Dostoiévski, o Irmãos Karamazov, quando Jesus volta e o inquisidor manda o Jesus ficar quieto, não falar mais nenhuma palavra, porque eles estavam ali quase 2000 anos defendendo, né, a palavra dele, e aí eles vão explicar o que que a igreja fez com a palavra de Jesus, né? E que eles estavam salvando o homem do homem. Quando o inquisidor fala da lógica da igreja, é a mesma lógica do Estado, né? Meu pai adora teologia por causa disso, né? Que ele sabe que ele é professor de teoria geral do Estado também, né? Então, tipo, a teologia é a mãe da política, né? A forma, né, de você pensar no cidadão ou nos seres humanos, ou como organizar essa massa, né? Com um poder, né, repressor, né? Então, tipo, cercear as liberdades, né? E que é a forma de você manter todo mundo sob controle, né? Então, a insegurança, o sentimento de insegurança é o primeiro ponto que faz a gente acabar, o medo, né? É o que faz a gente, às vezes, abrir mão de algumas convicções, né? Como a Patrícia falou, né? Enfim, é um passo para as pessoas irem para o lado da direita e permitirem absurdos em nome de, né? Então, é muito sutil, é muito sutil. No campo democrático, é muita sutileza daquilo que a gente permite que se faça em nome de, né? Então, em nome daquilo que eu tenho medo. Então, é uma luta constante e reflexão necessária o tempo inteiro, né? Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Não, filho. Gente, amei o nosso debate. Poxa, eu pensei que ia ser muito forte Ó, para um domingo, mas a gente foi muito bom. Vou mandar para a Eu gente acho daqui a que a pouquinho o gente, link. eu acho que a gente sente falta de falar sobre isso, porque foi muito tempo calado, né? Porque depois que a ditadura acabou, naquele processo de redemocratização, esse diálogo não acontecia, porque você conversava assim com os seus pares, mas se você tentasse entabular uma conversa num grupo maior, vinha sempre o pessoal do deixa disso, né? Não, isso é passado, não, não tem que ficar. E isso é o preço que a gente está pagando até hoje, né? Na minha visão, não que a Argentina também agora não esteja correndo risco de pagar, mas eu acho que aqui a falta de uma elaboração como coletivo, né? Tanto que você tem gente dizendo que não teve ditadura aqui. Você tem gente que diz isso. Há 10 anos atrás, no meu mestrado, eu vi um moleque de 20 e poucos anos e dizer que os comunistas não existiam mais porque não procriavam em cativeiro, como piada, no meio da aula. Meu Deus. E aí a professora, aí eu falei assim, gente, o ovo da serpente já estava posto ali, né? Eu era ouvinte, não podia falar, porque lá eles eram assim, quem era ouvinte não podia falar, só podia ouvir. Aí eu fiquei assim, até com falta de ar, quando eu vi aqui, de vontade de voar no cara, de dar uma pancada nele. Aí a professora parou a aula e fez uma fala, porque não cabia nem a brincadeira, né? Não cabia nem como brincadeira aquilo. Mas aí você fica, o que esse cara está fazendo hoje? Não sei, mas boa coisa não deve ser. É, Com certeza. é verdade. Nossa. Bem, então vou desejar boa semana para vocês. Obrigada, beijo, filha. brigadão. Boa noite para Incrível. todos. Boa noite, boa Boa noite. noite. Tchau. Vou Beijo. levar sua filha para a rodoviária.
Ah, ela tá indo embora. Manda um beijo para ela. Mano. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal.